Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria ter você aqui conosco nessa nossa leitura espiritual. Se você está chegando hoje no nosso canal, oriento que você entre no nosso canal Apostolado Alimento na Alma, tanto lá no Spotify quanto no YouTube. Você vai ver que tem umas playlists específicas com a leitura espiritual. Volte lá no primeiro episódio e venha acompanhando. Estamos lendo o livro Jesus Cristo do Padre Karl Adam, o Verbo de Deus. Com isso, a sua personalidade moral e religiosa aparece-nos sob uma nova luz, e só agora podemos penetrar até o seu fundamento e a sua raiz. Esse fundamento e essa raiz não são mais do que a unidade de Jesus com o próprio Verbo de Deus. Eis o que dá à sua vontade humana essa segurança audaz e natural, e que esse querer incondicionado na prossecução dos seus fins. Essa unidade e firmeza indomáveis na ação e essa disponibilidade extraordinária para tudo o que seja santo e divino que caracterizam a sua pessoa. Alguns traços marcam a sua perfeição humana. Ela não parece ter sido adquirida progressivamente, nem obtida pela luta interior, mas surge com algo inato. Tudo que seja pecado ou simples imperfeição é estranho não só à sua vida, mas à sua própria natureza. Chega ao ponto de ter todo o poder sobre o pecado, destrói-o e perdoa-o nos outros, onde busca então a verdadeira origem dessa maneira de ser humana, tão absolutamente nova e incomparável em pureza e santidade. A não ser na santidade substancial em Deus. É unicamente porque Jesus é Deus que a sua fisionomia humana e uma visão de santidade. Só a divindade de Jesus permite dar a explicação total do milagre dessa humanidade santíssima. É igualmente a divindade de Jesus que tira a sua boa nova do reino de Deus todas as obscuridades. Se Jesus tinha consciência de ser, na sua mais profunda realidade, uma manifestação de Deus eterno, pode-se então explicar psicologicamente que a sua mensagem compreenda simultaneamente o fim dos tempos e o presente, que na sua consciência pessoal a eternidade e o tempo se encontrem, que se sinta a um tempo salvador e juiz do mundo e que o reino de Deus seja igualmente o seu reino. É, portanto, necessário ver o fundamento da mensagem do reino de Deus na consciência e na afirmação da sua divindade. É possível separá-lo dela como algo de exterior e estranho, que tivesse sido acrescentado posteriormente pela fé dos discípulos. Deve-se procurar a sua origem lá onde se encontra também a origem da pregação do reino de Deus, isto é, na consciência que Jesus tinha de si mesmo. Esta unidade de Jesus com Javé explica igualmente a energia e exclusividade com que ele se coloca sozinho no centro da sua mensagem. O objeto mais imediato da sua mensagem é, sem dúvida, o reino de Deus. Mas esse reino é inseparável da sua pessoa, porque é nela que o reino se mostra. Não há nada de semelhante na história das religiões. Onde quer que uma nova religião tenha sido fundada por personalidades conhecidas, seus fundadores não foram o objeto, o centro, mas somente os pregadores. O conteúdo da nova fé e do seu culto não era a própria pessoa de Buda ou de Maomé ou de Moisés. Eram os seus ensinamentos. Esses ensinamentos são perfeitamente separáveis da pessoa e podem ser apresentados à parte. No cristianismo, dá-se exatamente o contrário. O cristianismo é Jesus Cristo. Esta é a mensagem cristã. Jesus é o Cristo. Quem dizeis que eu sou? Esta é a pergunta decisiva que Jesus faz no momento em que o novo reino começa. Só a sua pessoa é o núcleo vital, a fonte inicial e fecunda da nova comunidade. Sempre que 2 ou 3 estiveres reunidos em seu nome, eu estarei no meio deles. É com ardente desejo que na última hora, no momento em que devia separar-se dos seus discípulos, lhe dás em recordação a sua carne e o seu sangue redentores. Comei todos, porque isto é o meu corpo. Bebei todos, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança convosco. A sua última e maior preocupação é que
que os seus permaneçam unidos a ele pela união mais íntima, a da carne e o do seu sangue. Aliás, desde o começo, o que Jesus exigia com maior rigor dos seus discípulos era a ligação à sua pessoa, era segui-lo até o limite externo, até carregarem a sua cruz. Quem não toma sobre si a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É a mesma insistência que põe no cumprimento da vontade de seu Pai. O que pede para seu Pai dos céus, exige-o também para si próprio. Deve-se ter nele uma fé inabalável, deve-se amá-lo sem medida. Bem-aventurado aquele que não encontrar em mim ocasião de escândalo. Feliz és tu, Simão, filho de João. Credes em Deus, credes também em mim. Aquele que não crê em mim já está julgado. Ainda que Jesus indique como o maior e o primeiro dos mandamentos o de amar a Deus com todo o coração e com toda a alma, enuncia no mesmo espírito e com o mesmo vigor a nova exigência. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Qual o simples mortal que tenha podido obrigar os que o rodeavam e mesmo toda a humanidade a uma dedicação tão absoluta à sua pessoa? Semelhante consciência do seu valor ultrapassa todas as medidas humanas. Jesus não se coloca simplesmente perto de Deus ou ao seu lado. É o próprio Deus. Por mais que uns e outros se revoltem interiormente, por mais que levantem protestos contra esse fato, não se poderá suprimi-lo. A obra, o ensinamento, toda a atividade de Jesus são as de um homem que tem a consciência de ser essencialmente um só com Deus. Chegamos à última pergunta. Como exprime Jesus esta relação essencial que o une a Deus? Passemos agora da sua obra à sua palavra. Já ao apreciarmos a sua vida íntima de oração, notamos como Jesus tinha consciência de estar imediata e intimamente unida ao Pai. Vimos também que uma linha de demarcação muito nítida distinguia a sua maneira de orar da de todos os outros crentes que rezam. Só ele diz, meu Pai, para os discípulos. Deus é o seu Pai, o vosso Pai. Esta consciência da sua filiação é uma espécie de dado inicial, a priori de toda a sua vida, como que uma feliz necessidade íntima que o impele desde a mais tenra juventude a ocupar-se nas coisas de seu pai. A pergunta é a queixa de sua mãe. Por que procedestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. O menino de 12 anos responde, não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Manifestamente é uma contrarresposta, ainda que implícita, ao que Maria acabava de dizer. Teu pai e eu, seu verdadeiro pai é aquele que está no céu. Começa já a manifestar-se, nessa idade de adolescente, a profunda realidade do seu ser, a sua união absolutamente única com o Pai, a sua filiação divina. No momento em que vai entrar na vida pública, no dia do seu batismo por João, essa consciência de ser verdadeiramente o Filho de Deus lhe é confirmada por uma voz descida do céu. Tu és o meu Filho bem-amado, em quem pus toda a minha complacência. O amor tão particular que Javé outrora manifestara ao povo eleito com essas palavras. Jesus o vê nesse dia da sua consagração messiânica, derramado sobre ele num sentido completamente novo e superior. Meu Pai, exclama ele para o céu desde a infância com um sentimento incomparável de intimidade. Meu filho, meu bem-amado, respondeu-lhe o céu, como nunca havia respondido a mortal algum. Esta consciência que Jesus possui de ser filho bem-amado faz a felicidade íntima, a secreta beatitude de sua vida. Ela brilha em seus olhos e comunica ao conjunto da sua humanidade esse reflexo do sobrenatural, do santo, do divino. Principalmente São João vê essa majestade de Deus, no seu rosto a majestade do unigênito do Pai. Era essa a impressão do divino que levava os possessos a exclamarem: Tu és o Santo de Deus, que punha nos lábios do oficial pagão de Cafarnaum esta confissão:
não sou digno de que entreis em minha casa, e que fazia Pedro cair de joelhos. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A luminosa claridade desta consciência vencia facilmente todos os fantasmas tentadores do deserto, todas as sugestões do demônio. Se és o Filho de Deus, na sua presença dissipavam-se igualmente as mais tenebrosas sombras da sua paixão. Com efeito, 6 dias depois de ter começado a falar aos seus discípulos dos sofrimentos que em breve desabariam sobre o Filho do Homem, de novo se fez ouvir sobre ele e sobre alguns dos seus discípulos no momento da transfiguração esta palavra misteriosa: Este é o meu Filho bem-amado, escutai-o. Foi para Jesus a palavra mais doce e consoladora que daí em diante até a paixão projetaria sobre a sua vida uma luz reconfortante. Mas que significava mais exatamente para Jesus a expressão filho? Que conteúdo abarcava essa sua consciência da filiação divina? Já o fato de considerar-se como o juiz do mundo e como o rei do fim dos tempos nos indica de antemão que, sem nenhuma dúvida possível, devia entender a sua filiação divina num sentido particular, transcendente. Como filho único, bem-amado, ele está acima dos servos, isto é, dos profetas do Antigo Testamento, declarando que ninguém, nem os anjos, nem o Filho, conhece o dia e a hora do juízo final. Coloca evidentemente o Filho não só acima dos homens, como acima dos anjos. São Mateus relata-nos uma discussão de Jesus com os fariseus. Jesus manifesta-se expressamente contra a opinião judaica popular, segundo a qual o Messias seria apenas um homem, um simples descendente de Davi. É impossível, declara Jesus, e demonstra-o segundo os métodos rabínicos, que o Messias seja um simples descendente terreno de Davi, pois este ancestral o chama seu Senhor num dos salmos. O testemunho que dava Jesus de ser o Filho do Pai num sentido transcendente não deixava de ter certos pontos de apoio históricos. Se a opinião comum dos judeus do seu tempo pendia para uma origem terrena do Messias, os círculos piedosos conservavam viva a fé na sua origem supraterrena. Qual era, porém, a interpretação que o próprio Jesus dava à sua filiação divina? Minha querida irmã, meu querido irmão, muito obrigado pela sua companhia. Curte e compartilha os nossos vídeos e áudios. Apostolado Alimento da Alma, mande para mais pessoas, mande no grupo dos amigos, da faculdade, da escola, no grupo das vizinhas. Vamos compartilhar para que mais e mais pessoas coloquem nos status, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.